O fogo é um agente de destruição incompatível com a vida, de tal forma que o fogo e a vida não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Onde tem fogo, não tem solo orgânico vivo, não tem água, principalmente água doce, não tem. Não tem atmosfera a respirar, porque o fogo, a consequência do fogo é cinza, carvão, fuligem, fumaça. Que onde estiver é lixo. E além do mais, o fogo destrói tudo. A gente está vendo aqui esse pedaço de madeira que foi queimado aqui, e o tronco, quando ela foi cortada para poder a madeira secar e pegar fogo, como se diz aqui, porque madeira viva e lenha molhada não pega fogo. Então a gente vê que aqui onde se fez a chamada coivara, que é um monte de garrancho que se bota para botar fogo, amontoa os garranchos das plantas, das árvores, arbustos, para poder facilitar o fogo. E a gente vê que não nasce plantas. Apesar de já ter sido feito isso há pelo menos 10 anos, no lugar onde foi feita a fogueira, a coivara, tudo que era vivo aí foi destruído, inclusive no solo. Sem falar que a fumaça, a fuligem e o carvão foram trazer danos, principalmente a fuligem e a fumaça trazem danos na atmosfera, que é a área de onde a gente colhe o nitrogênio, o oxigênio para respirar, provocando, por exemplo, a fumaça provoca a chuva ácida, agrava o efeito estufa do aquecimento. Então o fogo realmente é uma destruição. E o homem usou o fogo pensando que estaria limpando fazendo a abertura do terreno para criar pasto do gado ou para a lavoura. E o resultado é que aqui não tem o pasto do gado. A gente vê essas plantas todinhas aí. Nenhuma dessas plantas verdes que a gente está vendo aí o animal bovino come. Não faz parte do menu do gado bovino, que é normalmente o gado criado aqui, de modo que elas estão verdes e o gado morre de fome e não come. Além do mais, essas plantas rasteiras que a gente está vendo aí, elas têm vida curta e duram no máximo 180 dias. Então todos os anos, se tiver sementes, essas plantas, a semente vai germinar com as primeiras chuvas e vão crescer e se desenvolver se o solo permanecer úmido, com umidade suficiente para que as plantas coletem água do chão e ao mesmo tempo coletem nutrientes minerais. Então, quanto maior a densidade de plantas por área, melhor para todos os seres vivos, porque o reino vegetal é o reino produtor de alimentos. Aí a gente disse que tem plantas aí que o gado não come, o gado bovino, mas outros animais comem. Os animais da fauna que ainda restam aqui se alimentam das sementes dessas plantas. E elas estão sempre trazendo benefício, porque com a evaporação do corpo da planta, a respiração, a transpiração, e ao introduzir água no solo para a coleta de nutrientes minerais, água do corpo da planta, vai formando elos de um ciclo da água na terra. Então a planta tem todo esse recurso biológico, além de que nós sabemos
que tudo que a gente come vem das plantas. Eu estou falando gente, não é só o ser humano, os animais e também os micro-organismos. Então o vegetal é o principal elo do ciclo nutricional da vida na Terra. E tudo funciona de acordo com a natureza, com o que a natureza estabeleceu. E o homem, ao destruir as plantas de forma generalizada, ele está tirando do meio o quinto elemento da natureza, porque a planta, como a gente disse, ela é totalmente comprometida com o equilíbrio do clima. E a gente, para melhorar as condições ambientais de um determinado lugar seco, por exemplo aqui, aumenta-se a massa vegetal, ou seja, planta-se. Lembrando que, como a gente disse, tudo que a gente come vem das plantas. Além de que existe um benefício recíproco na respiração, visto que os animais, a maioria, inspiram oxigênio e expiram gás carbônico. As plantas inspiram o gás carbônico e expiram oxigênio. Então são benefícios que não dá para o homem viver. Por isso que o homem não vive nos desertos secos, onde não existe vida, plantas. E nos semiáridos, por exemplo, como é o caso disso aqui, durante o período seco, que hoje já passa de 6 meses por ano, sem água no solo, sem chuva, e as plantas, a maioria seca, morre nessa nova condição, o homem não consegue se manter com qualidade de vida aqui. Porque durante a maior parte do ano não tem água, no caso chuvas, água no solo. A gente falando nisso, está vendo aqui o cardeiro, é um mandacaru, totalmente pelado ali, a casca saindo, largando a casca. Aí alguém certamente que não conhece ao vivo a nossa situação aqui, essa parte do cardeiro que a casca está secando, ela foi corroída pelo gado. O gado com fome, tudo que é verde ele vai comendo, inclusive os espinhos. Vão ingerindo com a casca, vão ingerindo, o gado vai ingerindo os espinhos e vai trazer destruição no organismo do animal. Então a gente está vendo aqui que nós devemos conservar e não destruir. Temos que coletar os nossos alimentos da massa vegetal sem destruir, permitindo que ela cresça, se reproduza. A isso chamamos utilizar, enquanto que o homem normalmente usa, principalmente com fogo, destruindo